Então, mas mesmo assim a culpa de Agamemnon não É uma culpa inafiançável, continua, né? porque ele foi um covarde. A ironia está aí, o grande comandante em chefe é o mais covarde dos homens. E talvez isso não diminuiria a liderança dele, né? Tipo, os outros generais iam só simplesmente aceitar ele. Ele tinha alguma virtude, por que ele foi escolhido como general? Pela sua capacidade de liderança. Aí está uma questão, foi bom você colocar isso, porque aí que nós estamos vendo é uma outra questão importantíssima. Henrique, você não pode fazer esse movimento. Agora eu vi o erro que você fez. Esse movimento tem que ser muito lento. Você estava com a câmera indo para lá. A hora que você virou ela para cá, você não tem ideia de como isso distorce a imagem. Tem que ser muito lento qualquer movimento. Eu vou te ensinar essas coisas de cenografia. Por princípio, qualquer movimento é extremamente lento. É tudo câmera lenta. Isso é muito importante. Tá? Bem, então, só respondendo a sua questão, não era só ele que era desvairado. A revelação está clara. Os generais também são desvairados. Eles querem saquear. Eles querem o poder. Eles estão interessados em que, se precisar sacrificar a Efigênia, que sacrifique. O que nós queremos é a glória. Ninguém se opôs, né? Ninguém se opôs. Ao contrário, apertaram para que sacrificasse logo, para que ele tivesse os resultados. E nenhum deles voltará. Essa é a grande ironia. É esse o ponto fundamental. Nós vamos ver, na sequência que nós vamos abordar brevemente cada um dos seus 12 livros, nós vamos ver, ou 24, desculpe, nós vamos ver toda a sequência dos heróis caindo por terra um atrás do outro. A própria covardia de Aquiles, nós veremos. Vocês querem ironia maior? O primeiro livro da Ilíada começa com um rapto. Eles não foram resgatar. Primeiro, a irmã, a honra da irmã de Príamo, que resultou no que resultou. Depois, começa com uma cisânia e uma desavença no acampamento, o livro 1. O que aconteceu? No caminho em direção a Troia, eles se enfrentaram com exércitos de um povo favorável a Troia. Venceram. E como prova de honra, o comandante-chefe Agamemnon se apoderou da princesa da cidade, Briseis, tornou-a sua refém. Aquiles, aliás, Agamemnon se apropriou da Crises, que era da princesa e a sacerdotisa principal do templo de Apolo. Crises, que vem da raiz Christos, ouro, grego, Christos, Cristo, vem tudo na mesma raiz. Cabendo a Aquiles a segunda, que é a Briseis, como troféu. Quando eles aportam no acampamento em frente para iniciar o cerco a Troia, cai uma peste tremenda sobre os exércitos, dizimados totalmente. Consultam os oráculos e dizem: vocês estão sendo dizimados por ordem de Apolo, porque vocês tocaram o intocável, que é a sacerdotisa e a princesa Crises. Ela terá que ser devolvida ao seu templo. Não se toca, é o tema de Helena, que nós já mencionamos, não se toca uma sacerdotisa. Sob hipótese alguma num templo, para interditar um soldado entrar no templo. Vocês cometeram uma profanação, isso é uma heresia. A Agamemnon não tem dúvidas. Eles estão no livro 1.
ele devolve a princesa e a sacerdotisa Críceis ao seu local, vai aos acampamentos, o acampamento de Aquiles, e se apodera de Bríseis, porque eu, primeiro chefe, não posso ficar sem o meu refém, ele que se dane. E rapta, sequestra Bríseis, que estava em poder de Aquiles. Aquiles, como retaliação, pega todos os seus exércitos, se retira do acampamento e vai para uma ilha próxima e lá permanece, se recusando a lutar. Porque ele sabia que estava escrito pelos oráculos de que não seria possível a vitória contra a Troia sem a presença dos exércitos de Aquiles. Olhem o que estamos falando. Foram resgatar a honra e a dignidade de um rapto. E a primeira coisa que cometeram no seu acampamento foi o rapto. Você percebe a hipocrisia da coisa? É claro que é uma hipocrisia enorme. Os generais estão um pouco se lixando. Eles querem poder. É o herói do Senado, do Congresso. Sabe? Sem causa. Exatamente. Sem causa alguma. Então, a Ilíada já abre o tema com a imensa ironia finíssima de Homero, mostrando que do que você está falando? Aí faz sentido no livro 9, quando o grande Zeus diz: pouco me importa esses homens, tirarei a sorte a quem for, mas não deixarei ninguém retornar na sua casa sem o sofrimento, sem uma perda. É a vitória de Deus. Então vocês veem por todos esses episódios, a começar pelo comprometimento desses generais, todos desses príncipes, por Helena, como é interesseiro tudo isso. E ao mesmo tempo, depois, com o episódio de Ifigênia em Aulis, e finalmente, com esse episódio do primeiro livro, a miséria humana. Eu quero que vocês não percam de vista. Isto uma criança de 9 anos está lendo. E está refletindo. Isto é formar um homem. Isto é refletir sobre a covardia e a hipocrisia humana. Imaginem a diferença de nossa educação hoje. A criança com 3 anos de idade já é especialista em mentir na escola. Na melhor escola já é especialista. Está preocupado com marca de roupa. Nós estamos falando de um jovem já refletindo sobre a dignidade humana. Olha a construção do herói que nós estamos fazendo. Como disse Joseph Campbell, era outro planeta. Era outro planeta. Não ter como. Bem, esta é a introdução. Aguardem cenas nos próximos capítulos. Nós vamos descrever no próximo encontro, quando eu estiver voltado, se Deus quiser, nós vamos descrever os 24 poemas. E transportar, a beleza é que a gente possa transportar isso para a modernidade, de uma atualidade assustadora isso. Nós estamos vendo aquela nossa frente. Eu tenho uma amiga psicóloga que ontem mesmo estava me contando em casa, uma paciente dela que o pai usou o nome dela para fazer lavagem de dinheiro. Então o pai fala, assina aqui, assina aqui. E hoje não consegue abrir empresa, não consegue fazer nada por causa o pai fodeu com ela. E é justamente isso, né? Falei, nossa, eu lembrei agora e falei, nossa, eu podia ser Virgínia, né? Ela me contou Que ontem. brincadeira, que bode expiatório. Da dignidade dessa moça, começando a sua vida já suja por algo que ela jamais cometeu e nada fez. Né? Vitor, qual é uma boa tradução da Ilíada? Olha, Os mortais que não falam grego. Eu recomendo que você aprenda grego. Temos aí É brincadeira. Tem, olha,
Existem várias maneiras de lê-la. Primeiro, eu acho que a Ilíada não se lê uma única vez. É um texto denso, uma complexidade maravilhosa da arte de viver e amar. Complexidade no sentido vivencial, não no intelectual, essas bobagens aí. Então, você pode começar até por uma Ediouro aí, que tem uma versão condensada simples, só para você ter uma visão rápida. Mas eu acho que uma editora que é um amigo nosso grego, é Odisseu, editora Odisseus. Eu sei que eles fizeram uma boa tradução, recente até esteve no lançamento, foi há um ano atrás, pelo menos dos primeiros 12 ou 13 livros. Fizeram uma tradução bastante boa. Nós temos antes outros precedentes com uma linguagem claramente erudita que eu acho muito cansativa, que é do Odorico, como é que ele chama? Odorico Mendes, também uma tradução clássica, mais de 50 anos atrás. Tem coisas boas aqui. Agora, indiscutivelmente, as edições portuguesas são as melhores. Pode falar o que for de português, lamento, mas é intriga da oposição. As editoras portuguesas são de cair o queixo. Como... A literatura portuguesa é inacreditável como eles são fantásticos. Uma melhor Oristeia está em português. Agora não, agora nós temos o Jatorrano, Antônio Jatorrano, ele fez uma versão maravilhosa da Oristeia, à altura das portuguesas. Mas enfim, não adianta, as melhores traduções, as melhores peças de teatro, tragédias, etc., são realmente as portuguesas, sempre que possível. Mas já temos coisa boa na nossa língua, finalmente. Antes não, a gente arrancava os cabelos e ia comprar da Paidós. Da Argentina também pode gritar o que for, mas a Argentina tem tudo aquilo que nós nunca tivemos. É triste verdade. Eu sei que brasileiro odeia a Argentina, mas é a realidade, entende? Eles realmente são impecáveis. Mas era o castelhano, né, que é diferente. Agora nós temos o português. Tem coisas muito boas. Mesmo na nossa língua já podemos dizer que temos coisas bastante decentes, muito respeitáveis. Lembrem-se, no entanto, que a tradução sempre será limitada. É como querer ler Nietzsche ou Schiller, a tradução deles do alemão. A língua portuguesa tem no máximo 70 mil vocábulos. A língua alemã tem 190 mil. A língua grega mais de 400 mil. Fica complicada a tradução. Fica limitada, não adianta. Mas, dentro disso, a gente vai... O importante é captar o arquétipo, é captar o simbólico. Isso é o essencial. Quanto aos nuances, etc., depende do teu grau de erudição, de tua ambição, de quanto você quer erudição no bom sentido, né? De querer se aprofundar. Mas está tudo ótimo. Se você captar o essencial, é fundamental. O que eu acho que tem que se tomar muito cuidado, sim, é nas distorções, nas chamadas licenças poéticas, que devem existir, hein? Não acho que não devem existir. Pelo contrário, acho que a licença poética é uma forma enriquecedora de reinterpretar, de recriar, mas não de distorcer. Muitas vezes a gente vê por aí coisas assim absurdas. Quer dizer, por exemplo, transformar a Ilíada, vou dar um exemplo do que é aceitável e inaceitável. Eu posso transportar a Ilíada num cotidiano, como por exemplo o genial Chico Buarque fez em Gota d'Água. Ele transportou a Medeia numa favela do Rio de Janeiro, ele tirar o chapéu, porque ele foi capaz de fazer desse aspecto psicológico. Mas eu acho inaceitável você fazer da Ilíada só a esperteza do Ulisses com um cavalo de Troia para enganar os troianos e conseguir entrar e detoná-los, como faz Hollywood, com essas palhaçadas inaceitáveis, desses 300 de Esparta e outras coisas grotescas. Não tem nada a ver. O cavalo de Troia é o menos importante na história. Fundamental é a busca do herói. Perder esse foco é trágico. É incentivar a esperteza para a criança. E não incentivar para a criança a busca de entender quem é o verdadeiro herói e quem é o falso herói. Não, você está estimulando o cavalo de Troia, você seja esperto como você vai passar a perna nele, ou nela, sabe? Então
perde de vista. Isso não acontece só em Hollywood. Eu já vi peças de teatro aqui trágicas. Uma ocasião, em Nova York, eu tinha sido convidado justamente em cima da questão da Medeia, para fazer uma análise crítica, etc. E me aparece lá uma feminista grotesca, ridícula, típico americanas, né? Demonstrado que, na verdade, Clitemnestra, vejam só, quando ela matou Agamemnon, foi por uma justa revolta dela, que quando ele volta, vocês sabem, ele é morto a machadadas. Por ela e por seu amante, detalhe. Por quê? Porque ele permitiu o sacrifício da sua primogênita. Então ela estava justificada em fazer isso. Isso é um absurdo. Em primeiro lugar, porque ela já tinha um amante Egisto há muito tempo, e toda vez que ela recebia notícias de vitórias dos aqueus, ela entristecia, porque ela não via a hora de se livrar dele. Segundo, porque ela tinha 3 outros filhos que ela tinha aprisionado. Que mãe é essa que quer vingar a morte de uma, mas aprisiona os outros? Terceiro, porque ela tentou matar Orestes, ele teve que fugir. Porque ela queria matar todos os seus filhos para não deixar descendentes. Você está louca, minha filha? Ao falar essa asneira inacreditável e fazer uma peça de teatro em cima disso, celebrada e aplaudida em Nova York, de que ela foi uma heroína. Mas que heroína? Heroína quer se livrar dos filhos, que justifica porque... Vocês percebem o absurdo, né? Então aí são as leituras absolutamente ridículas, grotescas, que não podem acontecer. Que é muitas diferenças de Medeia. Completamente. Completamente. Quer dizer, que heroína é essa que vai vingar a morte da filha, mas mata os outros, ou tenta matar? Aliás, o drama de Electra. Ela, para se livrar de Electra, ela obriga a casar-se com um velho senil, que muito digno, este homem não a toca, mantém a sua virgindade, inclusive. Mas ela quer que ela não tenha descendentes, para poder criar descendência, uma nova estirpe com Egisto. Tanto é que o episódio de Electra será célebre, tanto na tragédia de Eurípides como de Sófocles, onde eles urdem o retorno de Orestes, e ele retornará para matar a própria mãe. Por quê? Para tentar resgatar Electra do seu triste fim. Eu tenho esse filme também de Cacoianes, baseado na peça de teatro absolutamente brilhante, com a Irene Papas no auge da beleza dela como Electra. Você precisa ter um mínimo de lucidez ao fazer essas coisas. Não se pode reinventar a roda. Acho maravilhoso, quer dizer, algo assim, que eu repito, como um Chico que faz, me transporta para a favela do Rio, que lição. Mas não me perca o foco, não me perca o sentido arquetípico. Não queira me distorcer o sentido simbólico e ético fundamental. É lá que está a beleza disso. Então é a mesma coisa. Nós temos que resgatar o sentido do herói, que toda a ironia de Sófocles, de Homero, toda a ironia dele em mostrar, vocês que vão lá buscar um rato, resgatar, vocês praticam aqui no seu próprio acampamento, o que nós estamos falando? Para que o jovem saiba distinguir hipocrisia de verdade, que é a verdade como também é isso. Dúvidas? Tem alguma versão desse caráter mais infantil? Mais lúdico, mais... Tem algumas que eu cheguei a ver já em francês. A história da Elida contada para crianças de uma modo mais simples, etc. Eu nunca vi em língua portuguesa. Tem várias em língua portuguesa. Só aí nas livrarias do setor infantil você encontra um monte. Deve existir, sem várias. dúvida. Sem dúvida. Agora precisa de um mestre, né, ou de uma mestra que esteja que saiba bem o significado, que não perca o fio. O famoso fio de Ariadne, o que você quer que a criança capte. Que é esta beleza do heróico, da verdade, da honra. Esses são os valores que nós temos que plantar. Uma vez que você plantar isso numa criança, nunca mais
ela se desvia deles. E não o Ivanhoé, sabe, sair com a espada e tal, e ser o vencedor. Ou a esperteza do cavalo de Troia, que eu já vi várias falsas interpretações disso, né? Quer dizer, o cara era esperto, né? Até porque Odisseu, que é o nome original, quer dizer o que vê de várias formas. É o esperto no bom sentido. Ovis, vista várias, o que encontra várias alternativas. Sim, mas o objetivo dele não é dar uma de espertinho. Enquanto você vê essa interpretação, estilo Gerson, ela tem que levar a maior, enganar os outros. Não se planta isso. A arte de enganar os outros. É tudo que nós não precisamos no século XXI. Lamentavelmente é tudo que nós não precisamos. Ao contrário. Nós precisamos plantar na criança a arte de respeitar o outro. A arte de permitir que o outro tenha tantas oportunidades quanto eu. E que vença melhor, claro, mas não desonestamente. Aí. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida bem simples. Você falou que ele tem dois nomes, é Odisseu e Ulisses. Qual que é o motivo desse... Até hoje ninguém descobriu. Essa é uma grande dúvida que eu também tenho. Odisseu é o nome original grego, daí vem Odisseia. É só na língua portuguesa que tem esse Ulisses? Não, o problema é latino. São os latinos que inventaram esse nome, Ulisses. Normalmente, a gente faz um rastreamento filológico e consegue mais ou menos entender como um nome se transformou. Por exemplo, Júpiter, sabemos que veio de Zeus. Se você olhar Zeus com Júpiter, tem a ver, né? Parece absurdo. Mas se você fizer o rastreamento filológico, você vê que vem de Zeus, tem várias formas de expressão, porque o grego, como língua arcaica, tem mais de 700 dialetos. A Itália não fica atrás. Tem quase 400 dialetos. São terras arcaicas, com variações linguísticas. Então você vê, no grego você tem Zeus, você tem Zeus, você tem Dias, Zeus, Dias. Dias Pater, foi para o latim. Pater, pai. Dias Pater, Zeus Pater também. Zeus Pater, Júpiter. Ficou fácil, sacou? Deu para perceber direitinho de onde veio. E Zeus, Júpiter, que parece absurdo, mas não é. Agora, Ulisses, olha, eu já pesquisei, eu não achei. Como que Odisseu virou Ulisses, só Deus sabe. Ô, professor, teve os dois heróis que escaparam da Ilíada vivos. Que foi o Odisseu, teve outro que esqueci o nome, mas Enéas. que fundou Roma. Enéas. Não poderia também ser Enéas, conhecer ele como Ulisses, por isso que é uma expressão mais latina, como você falou? Mas por que não conheceria como Ulisses? Da onde veio esse nome? Enéas era de Troia, né? Enéas é troiano, é um príncipe troiano, é filho de, então. De Príamo. Da Pois onde é. veio, você entende? Então não sei. Você percebe? Por exemplo, já falei para vocês da República, né? De onde veio esse nome República num livro mais aristocrático, no sentido arcaico da dignidade? Expliquei. Cícero cometeu um erro grave. Ele traduziu a politia, que é o nome original, que é a civilidade, em res publica, a coisa pública, em latim. Res publica quer dizer a coisa pública. Um idiota na Idade Média, nos tempos do Gutenberg, tirou o S, ficou república. Um outro idiota, pior ainda, juntou república em duas coisas, e virou república. É absurdo isso. Mas nós rastreamos a deformação da coisa. Para Ulisses, eu nunca consegui achar. Uli, talvez, sei lá. Não tem nada a ver. Odisseia significa isso, que vem de várias formas. Tanto é que uma das passagens célebres dele será com Ciclopes, que nós vamos abordar mais à frente. Porque a Ilíada vem de onde? A Ilíada. Vem de Ilion. Dos grandes Ilion, cavalos. luz, sol. Ilion é sol, Hélios. Heliotropismo. O que quer dizer heliotropismo? Movimento de direção ao sol. Não, né? Tá? É a terra do sol. Os girassóis. Literalmente. Ilion é a terra do sol.
Tem vários nomes para a Ilíada. Dárdanos, vem do rei mítico Dárdano, os Dardanos, Ílion, e Trías, os 3 deuses que acharam os meios de elevá-la. Tudo tem o seu significado, tudo isso a gente consegue rastrear. E é importante, isso nos dá uma direção do porquê das coisas. A criança, nós somos crianças aqui, saber o porquê, entende? Não me faz. Por que a gente decora e esquece? Porque não sabe os porquês. Agora explica o porquê que você não esquece nunca mais. Esta é a beleza da etimologia e do porquê das coisas, do significado e da origem. Porque isso nos dá um entendimento. Aí a gente não esquece. Você tira isso, você, além de se achar chato, você perde o interesse. Você perde, você esquece. Porque a memória é passional. A memória não é uma máquina. A memória só guarda aquilo que mexe com o coração. Se não mexer com o coração, joga fora. Vocês lembram a véspera de prova de história, véspera de prova de matemática, de teorema? Decorava tudo. Passou na prova, graças a Deus. Meia hora depois esqueceu tudo. Porque não tem sentido. Agora, se tiver o porquê, Confúcio tinha razão quando ele disse: eu ouço, esqueço. Se eu vejo, às vezes lembro, mas se eu faço, eu entendo. E jamais esqueço. É lá que está esta beleza, né, do porquê das coisas. E a etimologia é linda por causa disso, de saber o porquê. Ainda nós somos criancinhas de 3 aninhos e queremos saber porquê. E temos a obrigação de buscar. Isso é um fascínio. Não sei se deu para você entender. A resposta não vai ter mesmo. Eu não consegui achar. Então, do Ulisses, de onde que ele veio, esse cara? Odisseu, sim. Como Enéas vem do 9, ele é o número 9, ele é o 9º filho, realmente. Daí veio esse apelido dele, o 9. Daí tem Enéade, o eneágono, como a gente fala na geometria, ele é o 9. E a Eneida é uma celebração dessa mesma epopeia dele, em busca mítica, belíssimo. Não estamos falando de verdade ou mentira aqui. Nós estamos falando da beleza dessa aventura, de uma aventura épica em busca da verdade. É isso, a Eneida retoma essa questão. Que é algo que devemos ensinar para os nossos tempórios, entende? Esta aventura maravilhosa que é tornar-se um homem ou tornar-se uma mulher. E a Ilíada é uma aventura que todos nós vamos enfrentar na vida, né? Especialmente o jovem. É uma aventura do herói que parte, que se revela. Já a Odisseia vai nos mostrar o herói que retorna, o herói que se consolida. Porque o objetivo dele, com todas as provas do Odisseu, é de que ele deve se bastar. Lembrem-se, ele recusa a imortalidade que Calipso lhe oferece. Olha a resposta dele. Não é assim que eu reconquistarei minha imortalidade perdida. Eu devo retornar e envelhecer ao lado de meu palácio, de minha casa, de minha mulher e do meu filho.